Fala pessoal, tudo certo por aí? E eu queria começar essa primeira aula da série Timidez sob Controle 2.0 contando para vocês a parábola do leão. Certa vez um leão se perdeu do seu território, foi vagando pelos desertos africanos e ele foi ficando com fome, foi ficando com sede, foi ficando cada vez mais fraco, mais fraco, mais fraco. Quando ele achou que ele estava já definhando, ele começou a avistar um oásis lá no fundo do deserto. Ele ficou, nossa, será que é uma miragem? Ele foi chegando perto, foi chegando perto. Quando ele viu, tinha um lago de águas límpidas e cristalinas. Ele falou, isso é bom demais para ser verdade. Quando ele foi se aproximando, ele não via ninguém, ele não via leão, ele não via outros bichos ali. Ele foi se aproximando, quando ele chegou bem perto, ele viu o reflexo dele ampliado assim nas águas do lago. E ele falou, ai, esse lago pertence a um outro leão muito maior do que eu, preciso ir embora daqui. E saiu correndo com medo. E aí os dias foram passando, ele foi vendo que ele estava ficando cada vez mais fraco e que ele realmente ia ter que enfrentar aquele monstro, o dono daquele lago. E ele foi chegando mais perto, foi chegando perto. Quando ele foi beber água de novo, ele viu um leão ainda maior ali, refletido, olhando para ele assustado, correu. Até que ele realmente percebeu que se ele não enfrentasse qualquer coisa que tivesse ali, qualquer obstáculo, ele ia morrer. E aí, frente à morte, né, no limiar ali entre a vida e a morte, ele decidiu enfrentar qualquer consequência que ele tinha pela frente, mas ele falou, eu vou beber água, nem que eu vá morrer logo em seguida, mas eu preciso beber água. Quando ele chegou lá, ele viu o leão se agigantando na frente dele, ele se manteve firme e forte no objetivo. Quando ele abaixou a cabeça para beber a água de verdade, ele percebeu que aquilo era só um reflexo, aquele leão gigante desapareceu, ele bebeu a água e percebeu que todo aquele medo que ele tinha sentido, toda aquela ameaça que ele estava vislumbrando, era tudo da cabeça dele. E sabe qual que é a grande moral da história? Que a grande maioria dos nossos medos são imaginários. Quando a gente se atreve a enfrentar, eles acabam desaparecendo. Então não deixe os seus pensamentos te dominarem e impedirem que você avance com seus propósitos. Essa parábola é perfeita para você que é tímido, porque você vai perceber que a timidez pode parecer uma fera enorme, mas quando você toma coragem de enfrentá-la, você vai ver que é você que está dando aquela proporção gigantesca para ela. E com pequenos passos, sem dúvida, você vai conseguir enfrentá-la e não vai permitir que ela te atrapalhe, seja na vida pessoal, amorosa ou profissional. Aqui quem fala é o Duda Nagli, ator há mais de 20 anos, apresentador, influenciador, empresário e principalmente criador do método Laus para você superar a timidez e um ex-tímido. E esse aqui é o primeiro episódio da série Timidez sob Controle 2.0. Seja muito bem-vindo. E ao longo desse vídeo e dos dois vídeos seguintes eu vou te mostrar aqui que é possível sim ter uma vida mais leve, mais plena, mais livre, mais solta, mesmo sendo uma pessoa tímida. Mas para destravar o seu lado mais espontâneo e atingir o seu potencial máximo, você precisa aprender a controlar esse sentimento que até agora tem te mantido paralisado. E caso você ainda tenha dúvida se essa vergonha excessiva te paralisa tanto assim, eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo um link para um quiz que eu preparei aqui para te auxiliar nessa análise. E talvez você já tenha até feito exatamente por isso que você está aqui, mas para quem não fez, eu aconselho dar uma olhadinha. No material você vai encontrar algumas perguntas que vão te fazer refletir um pouco mais sobre os impactos da timidez na sua vida, como por exemplo, se ela já te impediu de fazer alguma coisa que você queria muito, ou se você deixou de falar alguma ideia legal que você teve no trabalho ou na faculdade, ou outros exemplos como esses. E quando você chega à conclusão de que ela está te impossibilitando de dar os passos mais longos, que você sabe que já passou da hora de você dar, é que você entende o que eu quero dizer quando eu falo viver a sua vida no seu potencial máximo. Mas Duda, como é que isso é possível se eu sempre fui assim? Eu também achava que a timidez sempre esteve comigo e desde muito novo eu sofria muito com isso. Mas ao longo do tempo, estudando bastante sobre a timidez, eu descobri que a timidez não nasce com a gente. E sabe o que isso significa? Que você pode trabalhar ao ponto dela não atrapalhar mais a sua vida. E olha onde eu tô agora, por exemplo. Para uma pessoa tímida, não parece impossível fazer o que eu tô fazendo agora? Olha só o que eu tô fazendo aqui. Eu tô me abrindo, eu tô me expondo para vocês aqui, tô mostrando a minha intimidade, a intimidade dos meus traumas de infância e toda a experiência que eu fui acumulando ao longo desse tempo todo para me tornar uma pessoa mais forte. E a minha vida inteira depende da minha exposição. A minha vida profissional, a minha vida pessoal, a minha vida nas redes sociais. Tudo isso depende da exposição da minha imagem. E isso era inimaginável quando eu era moleque. Eu fugia completamente de ser o centro das atenções, fosse na escola ou andando com a minha mãe no shopping. A minha mãe era apresentadora de telejornal, então quando eu andava com ela, ela levava, né, a apresentadora do jornal junto com a gente e eu morria de vergonha, às vezes eu andava até meio longe dela nos lugares
E até depois de mais velho, quando eu estava na faculdade, eu morria de medo de apresentar os meus projetos na frente de uma turma de 10, de 15, 20 pessoas no máximo. Nessa época eu tinha muita dificuldade de paquerar, de chegar nas meninas para conversar. E esse também era o caso de muitos dos meus alunos que estudam comigo no curso Viva Bem com a Timidez. E eu trouxe até alguns depoimentos de alguns deles aqui para vocês verem que o método não funcionou só comigo. Porque passava, às vezes a pessoa cumprimentava, puxava o assunto, eu desconversava, eu olhava o celular para ver que a pessoa, não, eu tô vendo uma mensagem aqui, tudo, mas simplesmente pelo fato de não querer conversar ou estar desconfortável por achar que eu não tinha assunto, né? Hoje não, hoje eu já paro, converso, né? Igual tem a portaria aqui onde eu moro, aí o pessoal que fica lá da segurança, às vezes eu passava e cumprimentava, não parava para conversar, porque me sentia desconfortável. Hoje eu paro, converso, puxo assunto, né? Então, assim, eu estou me sentindo bem melhor, né? Então, assim, vi que eu perdi muita coisa. Quando eu cometia um erro, eu era tão rigoroso comigo mesmo que era como se eu mudava de assunto, eu não aceitava errar de forma nenhuma, tá? Então, assim, era como se eu dissesse assim, se eu não me preparei adequadamente para aquela situação, eu me culpava a tal ponto de dizer assim, é como se nada do que eu tivesse feito antes tivesse valido, assim, nada, não valeu nada o que eu fiz para trás. Então eu cortava aquilo e simplesmente me culpava, ficava me culpando e às vezes até remoendo durante horas ou até dias, né? Aquilo ali, poxa vida, por que é que aconteceu aquilo? Por que é que eu errei? E o Duda me trouxe essa consciência de que eu vou errar e eu posso até estar muito bem preparado, mas em algum momento vai acabar acontecendo alguma coisa, um erro, digamos, vai travar o vídeo, a gente não vai se escutar bem, alguma coisa vai acontecer e eu não posso me desesperar com aquilo. Olha, de um tempo para cá, eu tô tipo assim, promoter, né, lá na empresa. Vai fazer festa, aí eu organizo. Antes, eu tinha vergonha de chegar perto das pessoas, falar sobre dinheiro. Certas coisas a gente fica com vergonha de falar dinheiro, alguma coisa íntima, eu tinha vergonha, sabe? Agora eu tô conseguindo, assim, me abrir mais, falar, né? Pois é, como vocês podem ver, estudar para perder a timidez funciona. Eu costumo dizer que a desinibição é tipo um músculo que precisa ser exercitado para ficar mais forte. É tipo ir à academia, sabe? Foi o que aconteceu na vida dos meus alunos e você pode até nem acreditar, mas aconteceu na minha também. O início do processo para enfrentar a timidez é você ter consciência sobre ela. E só de você estar aqui agora comigo, você já deu o primeiro passo. Eu só fui perceber que a timidez era realmente um problema grande na minha vida na época da faculdade, porque eu não conseguia apresentar os trabalhos mais simples na frente de uma turma, por exemplo. Conversar com os professores, debater as minhas ideias, isso era um obstáculo intransponível. A minha mão ficava tremendo, a minha voz falhava, eu ficava com o coração bum, 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 bum. E como eu ia conseguir me arriscar no caos competitivo do mercado de trabalho dessa forma? E esse foi exatamente o meu ponto de virada. Eu percebi que se eu quisesse ter uma boa oportunidade profissional, e nesse momento, dada a minha condição, qualquer uma era uma boa oportunidade, era bem-vinda. Eu precisava fazer algo a respeito da minha vergonha excessiva. E foi aí que eu comecei a fazer aula de teatro. Primeiro eu fiz aulas particulares, só eu e a minha professora, e ninguém sabia que eu fazia aula de teatro. Era um segredo guardado a 7 chaves, assim. Só a minha mãe e meu pai, meus melhores amigos e a minha namorada. O resto, ninguém mais imaginava, suspeitava que eu estava fazendo aula de teatro. Tamanha era a minha vergonha. Aliás, ninguém precisa saber que você veio aqui aprender sobre como vencer a timidez comigo na série Timidez Sob Controle no curso Viva Bem com a Timidez. Esse vai ser nosso segredinho. E é até engraçado ver até onde tudo isso deu, não é? Eu comecei a fazer aula de teatro para me soltar e conseguir uma posição no mercado de trabalho, e isso acabou virando um turning point, virando a minha vida do avesso e acabou se transformando na minha profissão. E é por isso que eu tô aqui agora, que é para você também perceber as habilidades e as capacidades que você sente que tem, mas que a timidez nunca te deixou botar para fora, como se fosse uma âncora que não te deixa sair do lugar. Você não precisa estudar profundamente as artes dramáticas e nem virar um ator, tá bom? Essa foi a minha trajetória e o que eu quero aqui é que você construa o seu próprio caminho de sucesso com base no que você deseja, sem permitir que a timidez seja um obstáculo intransponível. E é por isso que no meu curso eu peguei
as técnicas com os meus professores de teatro, com meus preparadores de elenco, meus diretores de TV, meus colegas atores, para te ajudar a controlar a timidez. E eu fiz um compilado com os melhores exercícios e práticas para que você possa conviver melhor com a sua timidez. A minha ideia é que você supere de uma forma mais rápida, clara e objetiva do que eu e conviva muito bem com essa característica, sem deixar que ela atrapalhe o seu desempenho. Eu sei muito bem o quanto é frustrante você querer alguma coisa e não se sentir capaz, ainda que você seja qualificado e muito bom no que você faz. Por esse motivo, o nosso primeiro episódio é exatamente sobre isso. Como impedir a timidez de bloquear todo o seu potencial no trabalho. Primeiro, eu vou te dizer que a timidez e o sucesso não são coisas contraditórias. Existe muita gente muito bem sucedida que se declara tímida. Por exemplo, Keanu Reeves, Meryl Streep, indicada 19 vezes ao Oscar, Mark Zuckerberg, CEO da Meta, Nicole Kidman, Jessica Alba, só para citar alguns. Isso mostra que a timidez não precisa ser um empecilho para uma carreira grande e brilhante, mas por outro lado ela precisa ser trabalhada para não ocultar o seu talento e sabotar o seu desempenho. Existe uma confusão muito grande na sabedoria popular de que pessoas tímidas e pessoas introvertidas são a mesma coisa, mas esses dois conceitos são muito distintos. Os introvertidos eles preferem ficar na deles, a solidão não é exatamente um problema e na verdade eles até recarregam as suas energias quando estão sozinhos. Quando precisam se expressar em público, eles fazem sem nenhum sofrimento, bem diferente de quem é tímido. Cerca de 1/3 da população mundial se considera introvertida. Já os tímidos, eles têm um medo excessivo do julgamento, até porque eles estão se julgando o tempo todo e por isso se expor, mesmo que para um número pequeno de pessoas, pode ser um desafio enorme. O interessante é que tanto as pessoas introvertidas como as pessoas extrovertidas podem ser tímidas. E isso eu aprendi no livro O Poder dos Quietos, que é o poder dos introvertidos em um mundo que não para de falar, da autora Susan Cain, onde ela explica que os introvertidos têm características excelentes para o mercado de trabalho. Eles têm maior capacidade de foco, o que diminui a ocorrência de erros por desatenção, além de facilitar a chegada de soluções inovadoras. E como líderes, eles dão mais espaço e mais valor às ideias das pessoas da sua equipe e conseguem formular ideias mais assertivas, diferente dos extrovertidos que pensam em voz alta e muitas vezes atropelam boas ideias que poderiam surgir da sua equipe. O grande problema é quando a aliança entre a ansiedade, a preocupação e o medo que você tem das pessoas toma o controle, impedindo que você, introvertido ou extrovertido, de estar presente e mostrar o seu trabalho com toda a sua capacidade, experiência e criatividade. E para trazer isso mais aqui para nossa realidade, eu vou usar como exemplo o depoimento do João Prata, que eu coloquei aqui no início do episódio. Em uma das conversas que tivemos em uma das nossas mentorias, ele contou que quando ele estava na faculdade de Direito, chamaram ele para ajudar a turma com um conteúdo que ele tinha experiência, porque ele era concursado, e ele não foi por causa da timidez. Em uma outra situação, ele foi convidado para atuar num escritório de advocacia e deixou a oportunidade passar porque ele ficou com vergonha de pegar um documento que ele precisava. Ou seja, ele era qualificado, as pessoas acreditavam na capacidade e no conhecimento dele, mas a timidez sempre o impedia de mostrar o potencial máximo dele, mostrar tudo que ele sabia. Isso é uma coisa muito comum, bem mais comum do que a gente imagina. Ainda de acordo com a Susan Cain, os introvertidos costumam ser mais qualificados do que os extrovertidos, mas ainda assim, esses dominam os cargos mais altos e mais importantes. Em uma pesquisa da Trudy Psychometrics, a empresa norte-americana de testes de personalidade e carreira, mostrou que profissionais extrovertidos assumem mais cargos de liderança e, consequentemente, ganham 50% a mais do que os introvertidos. E isso se deve única e exclusivamente pela capacidade que os extrovertidos têm de se mostrarem, de darem ideias e de se colocarem como centro das atenções quando preciso. E como um tímido consegue chegar a esse ponto? Eis a questão. De se expor sem se sentir extremamente desconfortável ou apesar de se sentir desconfortável. Tá, mas raciocina aqui comigo. A parte teórica da aula, ela é muito importante para te envolver, para te situar e te conduzir na sua jornada, mas o que realmente vai te trazer resultados na sua vida é a prática dos exercícios. O seu objetivo nessa aula aqui é entender o tamanho, toda a complexidade do problema e tomar a decisão de se comprometer com a jornada de transformação com os exercícios práticos do curso Viva Bem com a Timidez, que a gente vai começar a introduzir a partir de agora na série Timidez sob Controle 2.0. Um dos métodos que eu mais gosto de ensinar é o LAOS. Eu acredito muito na força dele para os tímidos conseguirem se comunicar e se posicionar melhor. LAOS, para você que está estranhando, é um anagrama que significa linguagem, assunto, outro e situação. E você prestar atenção a esses 4 pilares, independente da condição em que você está, vai te ajudar muito no combate dos seus bloqueios que a timidez te proporciona. E a gente vai começar pela letra L, linguagem.
Para esse pilar ficar perfeito, você deve fortalecer as ferramentas da comunicação. Você pode e deve fazer vários exercícios para isso, e eu vou te passar 3 exercícios que são muito simples para você já começar a praticar logo depois dessa aula. O primeiro deles é a leitura em voz alta. Existem vários tipos de exercícios de leitura em voz alta e eu vou te ensinar agora um deles. Pegue um texto, uma poesia, um trecho de um livro que você gosta, mesmo um artigo que você achou interessante e leia em voz alta. Se você não sabe qual texto fazer, aqui na descrição eu deixei 3 opções interessantes aqui, com níveis de dificuldade diferentes, para que você leia várias vezes e em cada uma delas imagine que você está lendo para um interlocutor diferente. Bom, para você entender melhor, eu vou pegar um parágrafo daquela parábola que eu contei para vocês no início do vídeo e vou contar como se eu estivesse primeiro lendo para o estagiário. E ele finalmente tomou a decisão de beber a água do lago, não se importando o que acontecesse, decidiu que precisava enfrentar o seu rival ou acabaria morrendo. É uma coisa mais light, mais leve. O estagiário, você pode... não tem aquela pressão toda. E agora eu vou ler como se fosse pro chefe. Ele finalmente tomou a decisão de beber a água do lago, não importando o que acontecesse, decidiu que precisava enfrentar o seu rival ou acabaria morrendo, Tem aquele peso do chefe, ele tem que ver que você é uma pessoa forte, uma pessoa decidida, que dá o peso certo às palavras. Agora a versão contando pro senhorzinho, fundador da empresa, mas que tá ali mais apaisando, ele tá ali simplesmente curtindo o fato de ver a empresa dele funcionando, e ele já tem mais idade. Ele finalmente tomou a decisão de beber a água do lago, não importando o que acontecesse, decidiu que precisava enfrentar o seu rival ou acabaria morrendo. Então você ajusta a comunicação a quem está escutando, com quem você está comunicando. Quando você estiver mais confortável com a leitura em voz alta, eu quero que você coloque um empecilho. Nesse caso, uma rolha. Ela vai te ajudar muito na dicção. Na verdade, ela vai te ajudar como? Te atrapalhando. Ela vai atrapalhar muito a sua fala, mas depois você vai perceber que a sua dicção vai ficar muito melhor. Como com ela você não pode mexer o seu maxilar, você vai ter que falar muito mais usando os lábios. Então leia o texto com ela entre os dentes, lembrando que isso aqui é apenas uma demonstração. Ele se aproximou do lago com determinação. Nada importava agora. Ele abaixou a cabeça para beber e o seu rival, o temido leão, desapareceu. Tá vendo? Aí depois disso, você tem muito mais consciência sobre a articulação, assim, dos seus lábios, da língua, do poder do maxilar. Você vai vendo que você vai tendo muito mais consciência aqui para falar, para articular, para dicção. E o terceiro exercício que eu vou propor para você aqui é uma mistura de 2 tipos, de postura e um trava-línguas. E por que exercício de postura se é para linguagem? Bom, você já ouviu falar que o corpo fala? Não só fala, como muda a sua química dependendo de como tá a sua postura. Uma postura mais fechada, com os ombros mais caídos, assim, meio cabeça para baixo, demonstram que você está mais fechado para o mundo, não querendo que ninguém se aproxime de você, e até quimicamente você vai aumentar o seu cortisol, que é o hormônio do estresse. Já uma postura muito mais aberta, com os ombros para trás, com a cabeça ereta, as pessoas vão te achar muito mais disponível, vão ficar muito mais confortáveis para falar com você, e quimicamente o hormônio que vai estar prevalecendo ali, predominando no seu organismo, vai ser a testosterona, que te deixa muito mais confiante. Então, em frente ao espelho, eu quero que você treine aqui essa postura mais aberta, que você já vai se sentir muito melhor e muito mais confiante. Enquanto você treina isso, pegue um trava-línguas e repita várias vezes. E eu quero justamente que você treine as 2 coisas juntas. Porque quando a gente está lendo, a tendência é que a gente fique mais para baixo, assim, Fica uma postura mais curvada, fechada e relaxada. E já nesse exercício, o ideal é que você mantenha a cabeça ereta. Ou então, uma coisa que eu sempre faço é colar uma folha de papel na parede, por exemplo. Que aí fica na altura certinho dos meus olhos. Eu posso treinar a postura, de uma forma muito mais tranquila e com as 2 mãos livres. Mas agora eu vou demonstrar para vocês aqui com o celular. O prestidigitador prestativo e prestatário está prestes a prestar a prestidigitação prodigiosa e prestigiosa. A prataria da padaria está na pradaria prateando pratos prateados. Os quebros e requebros do samba quebram os quebrantos dos falsos santos. O brito britou brincos de brilhantes, brincando de britador. Branca branqueia as cabras brabas nas barbas das bruacas e bruxas branquejantes. Trovas e trovões trovejam, trocando quadros trocados entre os trovadores esquadrinhados nos 4 cantos. O dromedário destruiu as drogas da drogaria Andrômeda, porque foi drogado com a droga quadrada. As pedras pretas da pedreira de Pedro Pedreiras são os pedregulhos com que Pedro
apedrejou 3 pretas prenhas. E aí tem vários, assim, os originais se desoriginalizam os originais. Tem até esses de criança, assim, um ninho de mafagafos tem 7 mafagafinhos, sei lá. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Enfim, tem infinitos trava-línguas. O importante é que você faça essa prática do domínio das ferramentas da linguagem, da dicção, da articulação das palavras. E com esses trava-línguas, o próprio nome já diz, né? Realmente trava-língua é um desafio. E você manter a sua postura sempre ereta enquanto está praticando os exercícios, beleza? E depois de praticar algumas vezes, você vai perceber que a sua voz vai sair com muito mais facilidade e a sua autopercepção vai melhorar e muito. Esses exercícios servem muito para você ter o domínio sobre a fala, porque quando você sentir os sintomas fisiológicos da timidez e da ansiedade, quando você começar a suar, seu coração começar a bater, acelerar, a bater forte, quando você ficar roxo de vergonha, ainda assim você vai conseguir se expressar de uma forma muito mais clara que todos vão conseguir entender. É como se fosse um jogador de futebol que tem que bater o pênalti final da Copa do Mundo para 3 bilhões de pessoas que estão assistindo aquela partida de futebol ao vivo, simultaneamente no mundo inteiro. Aquela partida vai entrar para a história do mundo, do futebol, vai marcar a carreira dele para sempre e para piorar, ele tá ali no gol justo em volta da torcida adversária. Ele vai conseguir bater aquele pênalti exatamente porque ele já treinou centenas de milhares de vezes. Então quando ele chegar ali com toda aquela pressão, a chance dele marcar o gol é muito maior. E a razão de eu estar aqui insistindo para você praticar esses exercícios é exatamente essa. Quando você estiver em um momento de muita pressão, você vai conseguir se sair muito melhor do que se você não tivesse praticado nada. Todo grande comunicador, todo grande orador, todo ator, cantor, todo mundo, sem exceção, praticou muito esses exercícios que eu vou passar para você aqui. Eu te dou aqui o caminho das pedras, mas tudo depende de você. Eu vou pegar a bola, vou deixar na marca do pênalti, mas quem vai chutar pro gol vai ser você. O trabalho duro vence o talento todas as vezes que o talento não trabalha duro. E eu te pergunto, você está preparado para começar todo esse processo de transformação? Se você estiver preparado de verdade, eu quero que você comente aqui. Vambora! O segundo pilar do método Laus é o assunto. Depois de treinar bastante a sua linguagem, que é o primeiro pilar, você vai passar para esse segundo, que deve ser exposto da melhor forma possível. Vai ser ele que não vai deixar você se desconectar da conversa e começar a pensar sobre como você está se comportando, se preocupar com o julgamento dos outros. Ai, mas o que será que estão pensando sobre mim? O tímido, ele tem a tendência de prestar uma atenção exagerada a tudo que ele faz, meio que se autoanalisando em cada milímetro do seu comportamento. Para isso não tirar a sua concentração, se voltando muito mais para dentro de você mesmo, do que para a realidade concreta como um todo, preste atenção no assunto. Ele sempre vai ser a sua bússola, o seu GPS, o seu Waze, ou então a sua boia de salvação quando você estiver se afogando ali no caos da timidez e da ansiedade. O ideal seria você começar a treinar com aquelas conversinhas mais básicas do dia a dia, sabe? Quando você encontra alguém no elevador, quando vai almoçar fora e troca uma palavrinha com o garçom, fala com seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, as pessoas mais próximas. Mas como a vida não é uma coisa linear, né? Você vai sair daqui e de repente tem uma reunião importante, uma apresentação para fazer. Então lembre-se que o conteúdo é soberano. Jogue conforme o jogo. Não adianta nada você estar com um preparo físico excelente, mas a bola vai para um lado, você corre para o outro. Ou então você está ali jogando sinuca, vai dar uma tacada perfeita, mas você dá a tacada na bola errada. Você tem que manter o foco no assunto principal para você não se perder e tirar o sentido daquela interação. O objetivo é que você não precise ficar pensando nas suas próximas palavras, mas assim você consiga deixar o diálogo fluir. É como num jogo de ping-pong, por exemplo, que quem vai decidir como é que você vai bater na bolinha é a própria bolinha. Você olhando para a bolinha, fazendo a leitura de como ela tá, qual é a força que ela foi lançada em sua direção, qual o efeito que ela tá, qual a direção que ela tá. Aí você vai preparar naturalmente ali a sua raquetada e vai jogar de acordo com o assunto. A bolinha, no caso, simboliza o assunto. Aliás, a palavra diálogo vem do grego dialogo, que quer dizer através da palavra, através da lógica. Então, o diálogo é baseado no assunto. Se não existe interação entre as pessoas, não existe diálogo. Eu diria que o assunto é a identificação e a busca pela solução de problemas na esfera individual, pessoal, profissional. Para que as pessoas fazem reuniões em uma corporação, em uma empresa? Para encontrar soluções para determinados problemas e discutindo sobre eles sempre em cima de um assunto. Uma empresa, ela busca complementaridade de talentos, de funções, de papéis, porque só assim ela vai conseguir solucionar os problemas de formas muito mais eficientes. E aí vamos para o próximo pilar, que é o de
outro. Quem é o outro? Seus parceiros, colegas, clientes, concorrentes, sejam eles leais ou desleais, ou até seus inimigos. O outro é o interlocutor, é quem está ali naquela reunião com você, naquela apresentação, é o seu chefe, é o seu cliente, é o seu contratante, enfim, são as pessoas importantes que podem impactar o seu cargo, a sua posição e o destino da empresa em que você trabalha. Você concorda que quanto mais você conhecer esses outros elementos, mais fácil vai ser estabelecer uma boa comunicação? No ambiente de trabalho, principalmente no começo das reuniões, sempre tem uns minutinhos ali de conversa para você quebrar o gelo. Você pode muito bem aproveitar esse momento aí para entender um pouco mais sobre as afinidades das outras pessoas, quais os perfis profissionais e quais os objetivos daquelas pessoas naquele lugar. Prestar atenção genuína nas outras pessoas vai ajudar muito a tirar o foco de você, da sua timidez, da ansiedade e vai facilitar na construção da empatia e dos laços profissionais e pessoais com todos aqueles outros elementos que vão estar ali com você. Você tem que adaptar o assunto ao outro para que o diálogo aconteça. Não adianta nada você falar inglês com uma pessoa que não entende inglês, você concorda? Tem pessoas que entendem melhor de um jeito, tem pessoas que entendem melhor de outro. Algumas pessoas entendem melhor quando você usa um vocabulário bem técnico ou preferem exemplos matemáticos, cartesianos, gostam de planilhas, de gráficos, de porcentagens. E tem outras pessoas que são mais humanas, que se você chegar com um monte de número, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro e não vão entender nada. Você não vai conectar com essas pessoas. Essas pessoas preferem muito mais histórias que ilustrem bem o que você está querendo falar. Podendo até fazer um paralelo aqui com sistemas operacionais. É como se uma pessoa fosse Samsung e tivesse o sistema operacional Android e outra pessoa fosse mais iPhone e usasse o iOS. Não adianta você tentar transferir um aplicativo direto de uma pessoa para outra. Tem que ajustar, tem que converter. O segredo é fazer pequenos ajustes ali na linguagem baseado na sua leitura de como funciona o outro. Aliás, um truque coringa que eu aprendi com a paternidade, por exemplo, foi falar sobre crianças. Então, por exemplo, eu chego num escritório de um cliente, aí eu vejo que atrás dele tem um porta-retrato dele, a esposa e 2 filhos. Aí eu chego e pergunto, nossa, que legal, você tem filhos? Qual a idade? Minha filha tem 6 anos, meu filho tem 11 anos. Eu falo, que legal, minha filhinha vai fazer 4. E ali a gente já estabelece uma comunicação natural, porque criança sempre derrete, mas pode não ser criança, pode ser bichinho, pode ser hobby. Você sempre vai poder dar uma stalkeada na pessoa antes, nas redes sociais, vai ver os hobbies que a pessoa costuma praticar, o jeito que ela está vestindo também é muito interessante para você fazer aquela leitura, se é uma pessoa mais formal, o vocabulário da pessoa também é muito importante. Aliás, a gente vai falar muito mais isso detalhadamente na próxima aula, mas aqui serve mais como uma introdução. Por último, depois de ter trabalhado a linguagem, o assunto e o outro, chegou o momento de olhar para a situação como um todo, ou melhor, como você se encaixa dentro das situações. Um indivíduo, por definição, ele nunca tem um controle de tudo o tempo todo. Você é apenas uma pequena parte de uma engrenagem enorme e nada mais do que isso. Olha só que libertador. O tímido, ele geralmente coloca uma lente de aumento apontando para todos os julgamentos hipotéticos, as piadas, as chacotas, as humilhações que podem vir a existir, que podem fazer com que as suas imperfeições sejam enfim reveladas. E isso o deixa aterrorizado por esses aspectos que estão claramente descalibrados e aumentam as sensações emocionais negativas e os detalhes irrelevantes da sua performance. E essa é a razão pela qual ele se desconecta completamente da situação concreta. Por isso, tentar olhar as situações de fora pode tirar um peso imenso dos seus ombros. Por exemplo, se você for convidado para fazer uma apresentação sobre um assunto que você domina, na frente de muitas pessoas que precisam da sua experiência e das informações que só você é capaz de oferecer, qual que é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Ai meu Deus, eu quero fugir porque eu vou ser julgado, eu vou ser analisado. Não é isso? Você já pensou que se alguém considerou você para esse papel porque acredita na sua capacidade profissional e na sua inteligência, e que a sua principal função ali, que todos esperam de você, é justamente passar aquele conhecimento acumulado durante anos de estudo e de trabalho para aquelas outras pessoas? Então não se desespere, olhe com muito mais atenção e racionalidade para todos esses aspectos, que assim você vai conseguir avaliar se a situação é tão amedrontadora como você está imaginando. E eu posso te falar, tenho certeza que com esse olhar você vai perceber que não é. Nesse episódio aqui a gente viu que a timidez não precisa ser uma pedra no seu caminho profissional. Conhecemos pessoas que se deram muito bem nas carreiras
carreiras que escolheram apesar da vergonha. Vimos que a preparação pode te dar várias vantagens no ambiente corporativo, mas que para alcançar uma vida plena, você precisa saber balancear isso e nunca deixar a timidez te dominar. E claro, eu te contei sobre o método que eu mais gosto, que é o método Laos, e te dei alguns exercícios para você começar a praticar a partir de agora. E para não esquecer nada do que foi dito, você pode baixar o material aqui com os conteúdos dessa aula no link disponível na descrição. E a senha para fazer o download do PDF é Eu Posso Ter Sucesso. Tudo junto, beleza? No próximo episódio a gente vai continuar explorando os novos horizontes da comunicação que você viu se escancararem nesse vídeo. E eu vou te mostrar algumas técnicas para falar em público que já vai te ajudar a desenvolver o que falta na sua carreira e eu mesmo uso para ficar menos nervoso e me preparar para as minhas apresentações. Você não pode perder se quiser dar continuidade ao trabalho que a gente começou aqui, rumo ao seu sucesso profissional, beleza? Eu fico te esperando aqui no próximo episódio. Enquanto isso, se você tiver alguma dúvida e comentário, pode e deve deixar aqui embaixo. Aproveite esse espaço aqui para contar as oportunidades que você deixou passar por causa da timidez, mesmo sendo qualificado. E é muito importante você pegar esse exemplo concreto da sua vida e começar a analisar sobre a ótica do método Laos. Esse é o seu dever de casa. E se você conhece alguém que já passou ou passa por isso, manda essa aula para ele também saber que pode ter mais sucesso. Um grande abraço e eu te espero no próximo episódio.